Boa noite, muito boa noite, ouvintes da Campo FM 87.5. Boa noite para você também que nos acompanha aí na nossa live no Facebook. Seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa Café com Lorena. Estamos voltando aqui, né? Seguindo em frente com a ajuda de Deus e com a ajuda aí de você, querido ouvinte, querido internauta também. Comenta aí, ajuda a gente a fazer um programa bem bacana, bem legal, bem interativo, tá certo? E hoje, como eu falei, é um programa sobre saúde mental. Nós precisamos falar sobre saúde mental mais do que nunca, né? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de perdas, tempos de luto, tempos de muita tristeza, não é mesmo? Então nós vamos falar hoje com alguém que entende sobre isso, alguém que estudou muito sobre isso, sobre o comportamento, né? Sobre a mente humana. E está aqui ao meu lado, então, o psicólogo Gilson Arruda. Boa noite, Gilson. Boa noite, Lorena. Boa noite a todos os ouvintes, né? E quem está nos assistindo pelo Facebook também, né? E vamos lá. Tá saindo tudo bonitinho? Nossa voz, nossa imagem. Tudo bem. Nossa produção aí está nos dizendo. Galera que está acompanhando a live, né, também vai falando aí se está saindo a nossa voz. Porque a gente falando com máscara, né? Às vezes parece que a voz não sai muito, muito boa. Mas olha só, já vou dar uma boa noite aqui pra galera que tá mandando um oi aqui, né? Meu Deus. O que eu fiz? Saiu um áudio. Gilson, falei oi, Gilson. Oi, Gilson. Tudo bem? Alô? Beleza? Ótimo. Muito bem, então boa noite pra Maria Cisa. Maria tá sempre ligadinha aí, né, Maria? Obrigada, Maria. A Francine Santos também está por aí. Emília Kuzma. O Cassiano Cais, né? Nosso amigo aí. Opa, Cassiano. grande Cássio. Cassiano que já esteve aqui também, né? Sim. Já participou. Mas o Cassiano ele veio cantar, né? Sim, você sim. hoje não vai cantar. hoje não. A não ser que você queira, né? No final. Mas você canta também, né, Gilson? Um pouquinho. Um pouquinho? Arrisca um pouquinho. Mas deixa para outro dia, né? Vocês cantarem junto aí com você. Com certeza. Um abraço aí pro Cássio. A Josiane Cais também tá mandando boa noite. A Jace Padilha, boa noite, Jace. Deus te abençoe também. A Aline Oliveira também tá mandando boa noite aqui pra gente. Boa noite, Aline. A Regina Cuca também. Boa noite, Regina. O Christian Caras falou abraço, meu amigo Gilson. E pra você também, Lorena. Obrigada, Christian. Aí da Du Bebidas, né? Sim. Show de bola. Abraço também pra Lilian Caras, né? Essa fotógrafa aí. Fotógrafa e apresentadora. A Aline Oliveira também está mandando aqui um Deus abençoe por mais uma live. Obrigada, Aline. Deus abençoe vocês também por estar sempre nos apoiando, não é mesmo? Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode mandar pra gente, porque hoje, então, nós vamos falar sobre saúde mental. Mas, Gilson, quando a gente fala saúde mental, né? O que está se referindo a isso? O que quer dizer isso? Então, Lorena, saúde mental é um tema, né, muito comentado hoje em dia. E a gente pensa, quando fala em doença mental, a gente fala, né? Pensa na saúde mental, que é apenas a ausência da doença mental, né? Não tem nenhum transtorno psiquiátrico ou psicológico, enfim. Mas, na verdade, a saúde mental ela se refere a um termo bem mais amplo, que, na verdade, ela se refere a pessoa estar em equilíbrio, né? Em bem-estar. E
que de acordo com as adversidades que ela vai tendo ao decorrer da vida dela, ela consiga enfrentar situações boas, tanto boas quanto ruins, né? Um termo que a gente ouve muito falar hoje em dia, né, é a resiliência. O que é isso, resiliência? Na verdade, é a capacidade, né, de a gente se adaptar a situações novas, de acordo com experiências novas, né, e de acordo com acontecimentos, né, novos na nossa vida também. Porque, assim, muitas vezes quando fala em saúde mental, essas coisas, quando fala psicólogo, psiquiatra, Sim. a galera tem um certo assim, não, mas isso daí é só coisa de gente doida, né? Gente Uhum. maluco. Como que é isso? Na verdade, esse preconceito ainda existe, e é bem comum ainda, na verdade. Porque as pessoas acreditam que, escutam na clínica, né? Eu trabalho na prefeitura, presto serviço na prefeitura, aqui de Campo Tenente também, e a gente ouve muito ainda a questão assim, não vou no psicólogo porque eu não estou ficando louco, não vou no psiquiatra porque eu não estou louco, né? Bem Então, assim. ainda tem muito essa relação, né, da doença mental. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Se fosse por esse lado, até quem está em tratamento estaria, né, buscando um certo equilíbrio, porque a nossa tendência natural é achar que a gente dá conta de tudo, né? Todo mundo tem essa tendência natural, não, acho que eu dou conta. A gente dificilmente, assim, numa situação, quando tá bem, a gente não vai procurar ajuda, Não. né? Então, numa situação de crise, numa perda, né, Sim. num luto, talvez, né? E hoje em dia a gente está passando por um processo, assim, bem delicado, que é um processo de despersonificação. O que quer dizer isso, na verdade? As pessoas, elas não estão querendo entrar em contato com suas emoções, né? E muitos temas, na verdade, de psicologia, muitos nomes foram banalizados também, assim como a depressão, transtorno bipolar, né? Então a pessoa, Sim. ela estava bem de manhã, aconteceu alguma coisa que acabou com o dia dela. Ela estava Cara, bem deitada, ela ficou com raiva, ficou eu triste. fico indignada. A pessoa fala assim, é bipolar. Eu fico muito indignada com essa, igual você falou, banalização dos temas, dos termos, É, né? Cara, daí não é isso não é ser sim. bipolar. Então, isso é alteração de humor, natural, né? Assim, da mesma forma, uma pessoa teve uma perda significativa, uma perda de emprego, término de relacionamento. O que é comum? Ficar triste. Isso não é depressão. A tristeza é uma emoção normal, né? Sim. Então, a gente não querer sentir tristeza, não tem como, né? O medo também, Sim, né? medo, ansiedade, enfim, né? É normal, né? Sim. Mas assim, é normal até aí que ponto? Não, Qual que seria ali não, o limite, na verdade, vamos assim, dizer ó, assim? a tristeza é uma emoção normal, né? Como eu estava falando no exemplo das perdas significativas, né? Eu tenho uma perda significativa, se eu não sentir nada, daí é patológico, né? Então, assim, eu vou ter aquele sofrimento, né? Assim como, por exemplo, no processo do luto, que eu vou falar um pouquinho depois, né? Aí a respeito da pandemia e do luto, mas, assim, essa tristeza, a gente vai ter que passar por isso, sentir isso, e depois disso reconstruir novamente, né? Pode se tornar uma depressão? Até pode, fazer um quadro depressivo depois. Mas assim, como que a gente vai conseguir perceber isso? Por exemplo, eu tive uma perda significativa em termos de relacionamento, vamos falar. Então, eu vou sofrer no início, né? Sofrer por uma série de questões, né? Questões, por exemplo, relacionadas a comportamentos, a atividades que eu tinha com aquela pessoa, por exemplo, né? Eu não vou ter mais aquilo. Então, eu vou estar sofrendo muito na primeira semana. Um mês depois, eu vou estar sofrendo também, ainda. Mas já não na mesma intensidade, né? Então, assim, quando isso excede, na verdade, ou toma uma proporção, assim, de desespero, e daí desespero, nesse sentido que eu falo, é a ausência de esperança, como se nada tivesse jeito. Eu terminei, eu vou tentar fazer mal para mim, minha vida acabou, vou tentar me matar, enfim, né? É quando não tem esperança, daí já é um nível bem mais delicado, na verdade, né? E bem mais patológico. Entendi. Galera, vamos ver aqui mais alguns comentários enquanto surgiu se quiser tomar uma Sim. aguinha aí. Enquanto isso, esqueci de falar aqui o comentário da Cíntia, né? Cíntia Maria Rosa falou que boa noite, grande Gilson. Boa noite, Cíntia. A Francine Santos, acho que eu falei da Francine, né? E onde é que eu parei agora? Daniele Ribas Barbosa. Oi, Daniele, tudo bem? O Vitorino Nalepa também tá mandando boa noite. Boa noite aí, Vitorino. Beleza. Janaína Rosa. A Clau Fagundes. A Clau também trabalha no hospital, Sim, né? sim. Abraços, meus amigos Gilson e Ótimo. Lorena. A Márcia Egler também tá mandando boa noite aqui pra gente. Boa noite, Márcia. A Joana Santos também mandando boa noite.
O Fabiano Moreira falou, grande Kirso. Boa noite pro Fabiano, mais conhecido como Nego também, né? A Linda Cir Chimin também mandando boa noite. Boa noite aí, Linda Cir. Obrigada pela sintonia, pela audiência de vocês, pela companhia. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Olha só, temos perguntas aqui já. Então, a Aline Oliveira falou, quando podemos dizer que a pessoa está em um quadro de depressão? É uma pergunta bem interessante, né, Gilson? Porque não é só tristeza, né? A Sim. depressão envolve várias coisas, né? Bom, na verdade, a depressão, eu não vou falar de todos os critérios diagnósticos da depressão, mas na verdade, geralmente ela é caracterizada por uma falta de desinteresse de uma maneira geral, né? Então ela perde interesse por atividades que ela gostava de fazer, ela perde vontade de fazer atividades que ela tinha costume de fazer, né? Ela tem uma tendência a isolamento e nos casos mais graves a pessoa deixa de se cuidar mesmo, né? Tem questões de higiene, alimentação, enfim, mas a tendência é isolamento. E uma outra questão que também acaba nesse ponto negativamente, mas acaba contribuindo, é que como ela acaba se isolando, então se ela tinha um grupo de futebol, um grupo de amigos que ela se encontrava, a pessoa liga para ela uma vez, ela vai dizer que não, liga duas, ela vai dizer que não. A tendência é as pessoas deixarem de procurar, né? Exatamente. Daí, alguns casos de depressão, você vai falar com a pessoa, ela fala assim, mas ninguém mais me procura, tinha os grupos dela. Como se fosse, na verdade, né, um abandono, mas ela não percebe, né, que ela, na verdade, perdeu a vontade, né, perdeu os laços, né, deixou de... Ela mesmo se isolou, né? É bem Sim. isso. Então, basicamente é isso. Então, é um quadro persistente, né, que nos critérios diagnósticos ele fala por mais de 3 meses, né? Aquele quadro profundo, assim, de uma tristeza profunda, né, de isolamento, e por pelo menos 3 meses. Mas a gente considera hoje em dia mais de um mês, assim, já na mesma intensidade, já é considerado indício de depressão, né? E daí tem aquelas questões também mais graves que levam a tentativa de suicídio, enfim, a perda da vontade de viver mesmo, sabe? Sim. E o que você diria, assim, para tentar ajudar? Eu sei que a gente muitas vezes quer ajudar alguém que está passando, com depressão, depois a gente vai falar do luto também. Às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe o que fazer. E só que realmente às vezes não tem muito o que fazer, né, Gilson? A não ser um atendimento especializado, né? Bom, na verdade, algumas coisas para protocolo de tratamento de depressão são bem adequadas. Por exemplo, atividade física. Qualquer tipo de atividade física. Uma caminhada, um futebol, qualquer atividade física. Para a pessoa pelo menos sair de casa. Para ela não ficar na cama, não ficar no quarto, né? Na verdade, são estratégias comportamentais, né? As estratégias cognitivas, a compreensão que a pessoa tem dos acontecimentos para ela, do depressivo, daí tem que ser com psicoterapia mesmo. Mas algumas estratégias comportamentais, elas são necessárias, sim. Então, se a pessoa não ficar só no quarto, né, evitar de ficar só no quarto, que ela não vai querer, mas a gente tem, de certa forma, não forçar a pessoa, né? É bem delicado, né? Sim. Mas também não pode deixar, né? Uma vez eu vi algo sobre isso, assim, falando assim, que algumas pessoas têm tendência de comparar a pessoa que está com depressão, ela é como se estivesse com a perna quebrada, né? Mas não é, porque a perna quebrada ela não pode fazer, né? Sim. E a depressão ela pode fazer, ela só não quer, talvez. Não sei. Sim. Então você não pode também deixar a pessoa ficar, né, assim, isolada no quarto. Você tem que tentar também. Sim. E uma outra coisa, Lorena, é que assim, tanto no caso da depressão, como de problemas psicológicos, que não é só doença psicológica, né, e psiquiátrica, mas assim, se a gente for pensar, né, que a gente aprendeu a nossa vida inteira a ser dessa forma, né, a gente aprendeu a ser assim, é diferente de uma dor que você vai lá tomar remédio para dor de cabeça e passa na hora. Então é um processo, né? É um processo. E esse processo que as pessoas não estão a fim de passar, né? Por isso a psicoterapia é demorada, às vezes é demorado. O que elas querem? Não, eu quero no psiquiatra que ele vai me dar um remédio mágico e eu vou ficar bem. Na verdade, e eles querem o resultado imediato, né? Então, assim como dos dependentes químicos ou das pessoas que têm dificuldade para mudar hábitos alimentares, né? Digamos, das pessoas que para educação alimentar. Tem que fazer uma cirurgia bariátrica, digamos, uma limitação física para fazer para fazer supostamente uma dieta, né? Digamos assim.
que é? É difícil mudar os hábitos? Claro que é. Porque a vida inteira ele aprendeu a se alimentar daquela forma, É. né? Por exemplo, então é Eu bem lembro delicado. quando eu parei de fumar, né, também, se for mudar Sim. de hábitos, né, Uhum. era, nossa, tipo, você tem que mudar, eu tive que mudar muita coisa, porque que nem bebida já não pode, porque já Uhum. é automático, né, você bebe e já dá vontade de É, a fumar. mudança O de rotinas, né? café, por muito tempo eu fiquei sem tomar café. Hoje em dia eu tomo de boa café, mas antes eu não É, podia tomar café porque já via o cigarrinho, né? Então, realmente, essa mudança de hábitos, né? as rotinas, né, que você tinha para fumar, digamos, a Sim, cerveja, a bebida alcoólica, enfim, o chimarrão, o café, né? Então, assim, tem exatamente. que mudar as Tem que rotinas, mudar tudo, né? né? E não adianta, E no, você e tem que no fazer um caso, esforcinho, né? e no caso da mudança de rotina, ela serve até por causa da depressão mesmo, né? A Sim. mudança da rotina também vai ajudar bastante. É questão da alimentação também, né? Acho que é Também, com importante, né? certeza. A pessoa que tá com depressão acaba não comendo bem, né? É que algumas questões também são bem relevantes, assim, a gente não presta muita atenção. Como, por exemplo, duas questões básicas é alimentação e sono, por exemplo, né? Então é difícil, a gente pode perder de vez em quando uma noite de sono, né? Às vezes, tá preocupado com alguma coisa, perde uma noite de sono e tudo mais, mas ninguém que tá exausto tá com o humor lá em cima, tá muito feliz, na verdade, né? Não mesmo. E nem com fome, né? Na verdade, é com problema, né? Sim. Assim, de alimentar, na verdade, Alimentar. né? É. Um desconforto alimentar ali. Já Também, muda tudo. isso alteração de humor já Com vai ser certeza. bem Imagina, pessoa que não tranquila. tá sem dormir direito há uns 5 dias. Sim, Já tá. tá privada, né, de sono ou de, né? Então, é complicado. Mas já já a gente vai falar também sobre ansiedade, né, Gilson? Sim, Que sim. é um tema bem interessante. Só deixa eu dar mais aqui uma boa noite pra galera, senão eles ficam bravos comigo. Mas eu tô feliz que a galera tá participando, né? Porque a gente tava aqui já há uma semana, duas, sem fazer, né, a live. E eu tava com medo que ninguém estivesse Sim, por aí. Mas que estão, bom, muito que obrigada. bom. A Marli Sueck mandando boa noite. Boa noite, Marli. Kelly Cabral também tá mandando boa noite pra gente. Boa noite, Kelly. O Cassiano fez a pergunta aqui, né? Aquela pergunta que a gente já comentou um pouquinho antes, sobre como a pandemia gravou essa questão da saúde mental. Né? Já já a gente vai falar sobre Uhum. isso. Silvana Oliveira, boa noite, Silvana. Boa noite, Maria Antônia Barbosa. A Thaisa Aline Batista Quevedo, boa noite, Thaisa. A Kelly Cabral falou que está fazendo terapia com o Gil, se está se sentindo muito bem. Aí, ó, Que bom, já fez uma propagandinha aí. que bom. Carmen Mazur, boa noite. Carmen, a minha cunhada Melissa também falou: oi, que bom ver você aí nativa. Nós. Daisy, Karina Becker também mandou boa noite, Daisy. A Daniela Stormovski falou boa noite, parabéns, Lori e Gilson, por trazerem um tema tão importante a ser discutido, principalmente na situação atual que estamos vivendo. É isso aí, Dani. Obrigada também sempre pelo carinho. Ana Schenko também está mandando boa noite. Então vamos falar sobre isso aqui. O que eu estava falando? Da pandemia. A gente já viu vários estudos, né, Gilson, que a pandemia tenha Sim, agravado, sim. né, essa situação. Como que você está vendo isso, assim? Na verdade, de acordo com a pergunta que o Cassiano até fez ali, né? A pandemia, a gente não tinha ideia do que era, né? Ninguém tinha ideia do que era essa pandemia, né? E a nossa geração, pelo menos. É, porque na verdade, assim, no início eu lembro, a gente tinha ideia de 2 semanas, né? Parar por 2 semanas, um mês, na verdade, né? Sim, ai, que sonho. Então, com a pandemia, muitas coisas nos foram tiradas, na verdade, né? Não só da questão, assim, não digo só questão de festa, assim, também, né? A gente foi privado de fazer algumas coisas, mas até privado de contato com pessoas, de se encontrar com familiares, com certos familiares, na Os verdade, né? abraços. Abraços e tudo mais. E fora os fatores, né, econômicos, né? E psicológicos também, que a gente Sim, passou por isso, nossa. né? Isso pega Esse impacto bastante. acho que está sendo maior agora, né, nesse segundo ano, né? Sim, Que com também certeza. a ideia, né? Não, mas vai até. Vai mais um mês. Daí vai até metade do ano. Daí foi ano passado todo. Sim. E a gente tá com a vacina agora até março, tá tudo tranquilo. Não, a gente Só que tá não. em abril, né? Ai, que E a raiva, situação é né, bem cara? crítica, né? Eu, particularmente, acredito que a gente tá na pior fase, né? Até agora, né? Desde o início da Nossa, pelo pandemia. menos aqui no campo tá feio, né? Eu vi Sim, que tinha sim. 60 em tratamento, né? Uhum. Imagina. Então, na verdade, assim, a gente sofreu uma série de situações, né?
Então, assim, isso afetou diretamente, principalmente questões relacionadas à ansiedade, né? A depressão também, porque muitas pessoas ficaram isoladas mesmo, né? Uhum. Principalmente pessoas mais velhas, às vezes, ficaram privadas de sair, na verdade, né? Nossa, sim. Ah, não pode sair, não, né? Toda aquela questão. Tomar um Tenho chimarrãozinho no vizinho, tomar né? chimarrãozinho, né? Apesar que ainda, as pessoas às vezes ainda Ainda fazem, fazem, né? né? Mas aqueles que não fazem. Não, na verdade, assim, uma outra questão que eu vejo aqui mesmo em Campo do Tenente, né? Parecia que era tão remoto, porque quando começou a questão da pandemia, das Tava contaminações, longe, até né? chegar aqui, né? Sim, Então, realmente. assim, a gente nunca acredita que vai acontecer, né? É, Nunca vai perder pessoas é o que eu próximas, né? falei, acredito, né? A gente nunca acredita que vai acontecer com a gente, Sim. né? Tipo, E quando a gente começa a perceber, assim, pessoas próximas, né, da uhum. gente, assim, que, assim, poxa, Pô, tá tá acontecendo acontecendo, mesmo, né? exatamente, né? É, Então assusta assusta. muito, né? Eu acho uma questão que pega bastante também é essa falta de, assim, saber quando que vai acabar, saber, Uhum. assim, É, a questão não do medo, posso fazer um plano pro é a futuro, questão do porque medo e insegurança, né, Lorena? A gente não tem parâmetro, né? sim, não tem É, problema. para quem esperava, quer dizer, eu esperava 2 semanas também, um mês, esperava que fosse, porque a experiência que eu tive de pandemia foi em 2008, se não me engano, 2009, da H1N1, Uhum. né? Que quando a gente ouviu falar que ia chegar aqui, eles acharam um antídoto, Sim. né? Um medicamento Nem que deu curava. tempo de. Daí, graças a Deus, né, que não Graças a teve Deus. esse impacto, na Sim. verdade. Agora a gente está vendo, tem vacina, mas tem variantes já do vírus, parece que é mais agressivo agora, né, dessa forma, Então. essa nova apresentação do vírus. E uma outra questão, né, que as faixas etárias agora que estão morrendo é de 19 a Os 50 mais anos, né? novos também, né? Estão Sim, morrendo. sim. Então, bem preocupante. Então, o que fazer nessa situação, meu amigo? Como tentar acalmar? Na verdade, Digamos assim, ó, assim. uma outra questão, né, que a gente estava falando da gente achar que nunca vai chegar, né, nunca vai estar próximo, nunca vai ser com a gente, na verdade, e uma questão do tempo, a gente acaba dando uma relaxada. Né? Isso é natural. Né? Normal. No começo estava todo mundo se cuidando, trocava 3 máscaras por dia, você tinha Limpava possibilidade, as né? Limpava as compras. mãos, exatamente. Então, à medida que o tempo vai passando, É. a gente vai, assim, acho que não é bem assim, né? Não é bem assim, não peguei, já É, tive lá, né, e é bem isso tal. que eu falei esses dias. A gente vai Então, relaxando e mesmo. acaba relaxando mesmo, né? Então, isso é uma tendência natural. E daí, quando a gente começa a perceber o que está acontecendo, daí vem aquele medo de novo, né? Tá mais próximo, que a gente perde pessoas, né? Na verdade, Sim. assim, então isso Como é bem lidar, né? delicado. Então, assim, a questão da pandemia é saber lidar com ela. Ainda a melhor coisa para a gente ficar tranquilo é a prevenção, né? Mas se a gente for também pegar de uma maneira neurótica a prevenção, a gente deixa, né? Como eu falei, ficar em casa, ficar isolado o máximo possível, né? Evitar contato. Não tem muito o que fazer, né? A gente tem Sim. que cumprir as Uhum. determinações e Uma, esperar, né? uma outra questão, Lorena, assim, que é bem delicada, é a questão do luto, né? Do Sim, sim. lutamento na pandemia. Porque casos de pacientes que morrem, né? Estão com vírus ativo, que não é possível fazer o velório, né? Sim. Dessas pessoas. Na nossa cultura, a gente sabe que velar a pessoa, o velório é um rito de passagem, né? Despedir e tal. Então, assim, as Muitas vezes pessoas não muitas dá, vezes ficam né? privadas disso, né? Ah, Não. eu vi a pessoa saindo, mas saiu bem, estava falando aqui, saiu bem, daí Exatamente. não vi mais, morreu, Não voltou, né? né? Entre Então, aspas. assim, Ou até às algo. vezes o caixão tá lacrado, você não Sim. consegue, né? Não, mas casos mais extremos, Ter aquele momento você não pode ali. nem descer para enterrar, né, na verdade, a É, pessoa. Ela não. vem lacrado, e esse rito de passagem é muito importante para nossa cultura, né? Claro, assim como para outras culturas são outros ritos de passagem, mas o que é possível fazer para esse tipo de situação, né? Que a gente não pude me despedir do ente querido e tudo mais. O que é recomendado fazer? Né? O que as pessoas podem estar fazendo, nesse caso, como se fosse um memorial para a pessoa, na casa mesmo da pessoa, na casa de um familiar, né? Memorial com fotos, com objetos pessoais da pessoa, para que as pessoas possam estar indo até lá. Não todo mundo para aglomerar também, né? Não, pelo Mas as amor de pessoas Deus. mais próximas possam ir lá fazendo uma oração, Uhum. para fazer como se fosse um O velório, na velório. verdade, Uhum. né? Fazer uma homenagem para essa Você pessoa. acha importante fazer isso? Você acha que É, ajuda não, no na verdade, processo? como eu falei, a nossa cultura é acostumada a velar a pessoa, né? Sim. Então, assim, até para uma maneira de se Se despedir também. despedir. Uma outra forma é através das redes sociais, né? Através, digamos, do Facebook da pessoa, do Instagram, sei lá. Faz um espaço também para as pessoas demonstrarem esse afeto com a família, esse carinho com a família, né?
Para a família também é importante receber os amigos, as pessoas próximas, né, nesse momento, assim. Sim, Né? total. É um processo. O processo de luto é um processo longo, você diria? Ou depende da Não, bom, pessoa? na verdade, o processo de luto, ele não é simples, na verdade. É um processo, como a gente estava falando, né? Então, sendo um processo, a gente não tem como não passar por alguns momentos, né? Então, assim, primeira coisa, como eu falei, quando a gente perde alguém, né? De várias formas, né, como eu estava falando, termos de relacionamento, morte, né? Ou perda de uma situação, emprego, sei lá, alguma coisa assim, a tendência é a gente ter a gente ficar triste, né? Em caso de morte, assim, as pessoas às vezes ficam em choque no início. Elas nem sabem o que está acontecendo, elas ficam meio desligadas depois que vem a questão da tristeza, né? Então, quando a gente está triste, a gente faz? Chora, né? Geralmente chora, né? Então, chorar é preciso, né? É bom. E chorar também descarrega. Quando a gente chora bastante, né, Lorena? A gente até cansa, né? Chorar, na verdade, né? E alivia, né? Sim. Então, chorar é importante. Chorar, em alguns, eu não vou falar todas as etapas do luto, né? Que o luto vai ser diferente para cada pessoa, mas uma outra questão que é importante as pessoas saberem é aceitar a questão do luto. Aceitar que acabou, que a vida delas continua, né? Ah, não tem mais aquela pessoa, mas a minha vida, né? Para muitas pessoas, acabou minha vida também. Não quero mais viver, eu quero morrer também, né? E na verdade não é isso. Então, o que acontece? Elas vão muitas vezes se culpar também, né? Mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse tentado, de repente, né? Vão tentar achar um culpado também, né? Fica com raiva do Não, Deus mas foi não sei quem, se tivesse transferido antes, se tivesse isso, se tivesse Sim. né? É o CIS, né? Mas o CIS que, né? Se fosse, né? Então, assim... Que, igual você falou também, acaba até culpando Deus, né? Sim. Com Mas, raiva. e daí, na verdade, assim, essa questão de aceitar realmente, né, que acabou, e agora? E agora o que eu vou fazer? E saber que as coisas continuam. Mas, na verdade, esquecer que a pessoa existiu, nunca vai esquecer. Né? Você vai ter aquela lembrança, ela vai doer um pouco menos, mas claro que você vai ter aquela lembrança, aquela falta, né? Saudade, e daí a questão também relacionada às rotinas que você tinha com a pessoa, né? A pessoa estava dentro da tua casa, enfim. Parece que ela vai chegar a qualquer momento, né? Você fica lembrando e tudo mais. Sim. Né? Mas acho que é importante, então, frisar, né, essa questão do respeito, né, Gilson? Sim. Que, independente se a pessoa tá chorando ou não, eu acho assim, independente se a pessoa está triste ou não, é o jeito dela lidar também, né? É que na verdade, assim, também a gente interpreta muitas coisas, né? Então, assim, o que a gente acha que a pessoa está chorando é só negativo, está sofrendo demais, né? Mas às vezes é um processo necessário. E uma outra coisa que as pessoas não respeitam, Lorena, e isso é muito delicado, não só com pessoas enlutadas, mas com crianças, com todo mundo. Você já percebeu que todo mundo acha a solução para os nossos problemas, né? Não, você tem que fazer isso. Mas você não pode. Você tem que arrumar outra pessoa, você não sei o quê. Né? Isso. Então, assim, todo mundo acha solução para os nossos problemas, mas ninguém sabe. Né? E muitas coisas que também são bem delicadas é comparar, né? Mas eu passei por uma situação parecida, eu sei como é que é. Não, eu passei por algo pior. Na verdade, não tem como você mensurar o sofrimento da pessoa, né? Então, assim, e por mais que seja a mesma situação idêntica, cada experiência é individual, né? Então, assim, e de acordo com aquilo que eu falava no início, uma pessoa que está com saúde mental em dia, ela vai ter mais capacidade para enfrentar sozinha, né, aquela situação. E se não enfrentar, ela vai buscar ajuda, enfim, né? Como, por exemplo, assim, um exemplo bem básico, assim, por exemplo, estou indo trabalhar e furou o pneu do meu carro, né? Eu posso ficar triste, posso ficar com raiva, posso, né? Eu posso encontrar uma solução, posso ligar, posso falar como me atrasar, posso ficar carona com alguém, né? Ou posso até não ir trabalhar de repente, né? Então, assim, isso eu solucionar isso vai estar de acordo com o quê? Com a minha condição de saúde mental, de resolver, né? Enfrentar e tudo mais. E assim, então como para ter uma saúde mental em dia, o que se diria? É a alimentação, é o que você falou dos exercícios físicos, né? Não, atividade física, né? Como eu falei, basicamente, alimentação, sono, atividade física é importante, atividades de lazer são importantes, né? A pessoa ter rotinas adequadas, na verdade. O que é rotinas adequadas? Eu tenho que trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar, né? Eu acredito, né? A maioria das pessoas precisa trabalhar, né? É importante que elas respeitem o sono, atividade física na medida do possível também, né? Às vezes não é possível todo dia, né?
Mas geralmente atividade física é alguma coisa que elas têm condição de manter, né? Ah, não fiz nada, eu vou querer correr 10 quilômetros, né? No primeiro Não vai dar dia. Eu certo. vou um dia, não vou nunca mais. Então, coisa que eu tenha condições de manter a atividade física. Ah, um futebolzinho com os amigos, que seja, uma caminhada Tipo, eu começo leve. a fazer academia, não aguento, porque é terrível. Sim, mas alguma coisa que tenha condição de manter. E essas rotinas adequadas. Lazer também, O né? lazer é muito importante. Sim, sim. E é o que tá pegando na pandemia, né? Porque ele não pode, tipo, contato social, né? Enfim. Não, mas também nunca vi tanta gente fazendo pão e bolo, e receita e coisa em casa, né? E Então, live, e coisa... lives também, né? Porque, na verdade, as pessoas tiveram que reaprender a ficar em casa, né? Na verdade, né? Sim, tivemos que reinventar aí as Sim, coisas. sim. Vamos ver quem mais que tá mandando oi aqui. Tem o Clenilson Souza. Ele falou, manda um alô pra nós aqui em São Bento do Sul. Olha só. Beleza. Boa Legal. noite aí pra galera de São Bento. Carol Marek também mandando boa noite. Boa noite, Carol. Rúbia Ribas, boa noite, Rúbia. Ótimo. A Linda Sirchimin falou muito importante essas orientações sobre depressão. Parabéns, Lorena e Gilson. Obrigada, Linda Beleza. Sir. A Aline Oliveira também falou parabéns à Rádio Campo FM por trazer informações tão importantes aos tenentianos e as pessoas que acompanham pelas redes sociais. Obrigada, Aline. Beijo. É isso aí que a gente tá tentando trazer, né, Gilson? Sim, Trazer sim. informações e tal. A Ana Schenko, acho que eu já falei da Ana, né? Boa Sim, noite, sim. Ana. Quem mais? O Ivomar Stormovski falou parabéns pelo bom programa. Estou vendo aqui de Camaçari. Beleza. Eita, pelo menos assim diminui as saudades da minha cidade. Sim, Aí, sim. abraço pro Ivomar. Ele tem um... Esqueci. Um Juca. apelido. Juca. Isso aí. Pai da Dani, né? Isso. Márcia Pilar falou, mande um salve pra galera da UBS Divino. Ah, é verdade. Pessoal que trabalha lá, tô trabalhando na Aí, ó, tem que mandar. unidade de Então. saúde lá pros colegas de trabalho. Um abraço, gente. Amanhã a gente tá lá. Aí, ó, boa noite, então, um alô pra vocês, né, Márcia e toda a galera. Eles pediram pra mim ontem mesmo. Eu falei que ia estar aqui, eles falaram pra mandar. Verdade. Maria Buchner, oi, Maria, boa noite, Maria. A Daisy Becker falou, concordo com a Kelly, o Gilson tem uma maneira diferente de terapia. Sempre Obrigado. que tem algum problema e vejo uma crise se aproximar, lembro do que ele me fala. Que bom. A Maria falou, boa noite, já falei da Maria. A Daisy tá perguntando aqui, qual a importância de um pet para quem tem ansiedade, depressão? Essa eu mesma respondo, é ótimo. Né, Gilson? Sim. Cachorro, gato, enfim. Não, na verdade, a gente acaba se apegando, né? Se apegando também, na verdade. Você pega daí. Às vezes você pega demais, né? Não, mas na verdade, assim, é uma coisa que é muito comum, assim, né? As pessoas, às vezes, perdem um animal, lá também morre, né? Porque daí, se for pra gente pensar também em questões de luto, se tudo correr bem, digamos lá, se tudo correr como tem que correr naturalmente, a gente vai perder pessoas, né? Primeiro vai ser os avós, os pais, né? E no caso de animais, vai perder, porque o tempo de vida, né, é bem menor. Quer dizer, depende do pet, né? Mas geralmente cachorro, por exemplo, né? O tempo de vida dele é menor, na verdade. Então as pessoas se acabam se apegando muito também. E é um luto também, né? Sim. Mas ajuda bastante, sim. Ajuda né? total, nossa. Preenche o tempo, né? Alegra, na verdade, né? Anima, na verdade, Sim. né? Então é bem... E o amor que eles têm, né? Assim, é uma coisa inexplicável. Por mais que seja chatinho às vezes, igual o meu cachorro, meio chato, mas ele é legal. Eu não tenho cachorro, mas eu digo assim, ó, mas tenho filho. Mas assim, eu sempre digo, quem, né, pensa em ter um filho, tem um cachorro e cuide, né? Vai ter uma noção, assim, né? Só que o cachorro não tem tempo ruim, né? Chega em casa, tá bem animado. É muito mais, é diferente. Com certeza. Não, mas já dá pra ter uma noção. Uma boa noção. É um serzinho que depende de você, né? Acho que isso que é importante pra a questão da depressão, eu vejo por mim. Porque, tipo assim, eu sei que o cachorro, ele tem que... Pra ele se alimentar, ele depende de mim. Então, tipo, se eu não levantar, dar de comer pra ele, ele não... Sim. Né? O que vai acontecer com ele, tadinho? Então, acho que é bem importante. A Jussiele... Nossa, Jussiele. É que tem vários nomes grudadinhos. Jussiele Silva, manda boa noite. Boa noite também a Daiane Murilo. Estão aí ligadinhos. A Denise Resner Lesniovias também tá aí. Boa noite, Denise. A Eliade Mendes também me manda boa noite. Falou um abraço pro Gilson. O Joelce Veiga também está aí ligadíssimo. Boa noite, Joelce. Então, eu acho que nós já falamos sobre depressão, já falamos sobre ansiedade, luto, o que mais que falta?
Tem tanta coisa, né, Gilson? É que, na verdade, em relação à psicologia, assim, a gente, né, tem assunto para trabalhar até mais de um dia, se for o caso. Sim, teria que fazer uma série, né? Se for o caso, tá numa uma oportunidade não, também, com né? certeza. Mas Mas eu acho assim, legal se pegar um pouco de tudo, eu acho bem bacana pra. Muitas pessoas às vezes não sabem, né? Como sim, sim. ajudar, principalmente, que eu Uhum. estava falando, e como ajudar as pessoas que estão passando por situações difíceis, Sim, né? sim. Então, ter esse cuidado, né? Ter Uhum. esse respeito pela pessoa, não querer, igual você falou, solucionar o problema da outra, né? Dar palpite. Eu tava vendo um negócio no Face, até vou ler aqui pra vocês, que eu Sim. achei bem legal. Deixa eu achar. Eu postei no meu status. É como consolar alguém que está passando por um luto, né? Então, primeira dica. Lembre que o luto não é um chuveiro queimado. Ou seja, alguém que vivenciou a morte de uma pessoa amada não está procurando resolver um problema prático, como alguém que queimou o chuveiro. É porque daí só Sim. trocar o chuveiro. Por isso, não trate a conversa como uma busca por soluções, mas como um gesto que diz: estou aqui. Às vezes, só isso é que basta, né? Às vezes o que é possível, na verdade, né? Sim. Dica 2. Não diga que você entende como é passar por aquilo. Que é o que você A gente falou, já falava, né? né? Cada história é única e irrepetível com o falecido. Então, dica 3. Estar presente importa mais que falar a coisa certa. Então, se vocês tiverem dúvida entre falar algo e ficar em silêncio, escolha estar presente em silêncio, se mostrando disponível. Isso é importante. Nem todas as pessoas superam o luto falando, né? Sim. Muitas só precisam de tempo e companhia. Eu acho que é isso que pega bastante, né? Às vezes a pessoa não quer falar também sobre isso, né? É que às vezes não tem muito o que falar, né? Como eu falei, assim, é um processo que ela vai ter que passar por alguns momentos ali, não tem uma regra, né? Assim, regra, né? não tem uma receitinha de bolo, né? Tem que fazer isso e dá certo, né? Não é dessa forma, na verdade. Eu tava pensando também outra questão que você falou agora há pouco dos remédios. Mas assim, tem casos que precisa de remédios, né? Uhum. Casos de depressão, de ansiedade, de transtornos bipolares. Então, precisa de remédio e muitas vezes a gente fica com medo, né? Eu sei que psicólogo é diferente de psiquiatra e você vai defender talvez não usar remédio, né? Mas como que você vê isso, esse preconceito de usar remédio? É que, na verdade, assim, ó, a questão da medicação, ela é necessária muitas vezes, né? Sim. E, claro, o remédio, ele vai ter um efeito mais rápido que uma psicoterapia, né? Só, claro, não é... Também, claro, eu sou suspeito em falar porque eu sou psicólogo. Eu defendo a psicoterapia, porque, na verdade, se você mudar a causa do teu problema, a maneira que você percebe é que você não tem mais aquele sintoma. Porque não adianta né? também tomar remédio e não fazer, né? Sim. A terapia. Na verdade, assim, ó, o remédio, muitas vezes, ele vai fazer, digamos, tem um problema relacionado à ansiedade, por exemplo, né? Ele vai fazer eu suportar um pouquinho mais, né? Mas não vai resolver nada, né? Aquela questão relacionada à ansiedade. Eu vou ter uma rotina mais funcional? Acredito que sim, né? Para isso que a gente vai buscar a medicação, né? Sim. Então, assim, mas talvez não muito efetivo. Isso vai por um tempo, daí vai mudando a medicação. E uma outra questão que é muito delicada, e eu percebo muito, assim, é não buscar o acompanhamento com o profissional adequado, né? Daí você, mas eu tava assim, ó, eu tava com depressão, eu tô com depressão. E daí não tem um diagnóstico de depressão. E às vezes, mas a minha vizinha tá tomando não sei o quê. Mas eu tô tomando remédio da minha mãe, da minha comadre. Ele vai lá e consegue uma receitinha e ele vai trocando receita, né? Sim. Então, assim, por exemplo, um remédio que a maioria das pessoas conhece, na verdade, fluoxetina. Vamos falar. Fluoxetina é um remédio usado para depressão. Quer dizer, eu não sou... até alguém pode me corrigir se for da área de farmacologia, mas pela experiência que eu tenho. É um remédio para depressão. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? A fluoxetina não é um calmante, mas ela é um psicoestimulante, na verdade, né? Sim. Então, digamos, a pessoa tem, às vezes, um transtorno de ansiedade, né? Onde a pessoa não consegue lidar com os problemas dela, e ela fica triste por causa disso, né? E acha que é depressão, então a fluoxetina, né? A questão da ansiedade vai piorar. Ela vai se sentir mais animada, mais funcional durante o dia? Talvez, né? Mas deve ter que tomar um medicamento à noite para ela dormir, né? Então, assim, a questão da medicação controlada, ela funciona, né? E ela tem, os medicamentos têm um porquê,
né, de cada Sim. medicamento. Igual as pessoas falam assim, quando tem criança, geralmente, né, criança que tem problema de convulsão. Convulsão é um problema seríssimo, né, pode causar um dano neurológico maior, até perder, né, a criança, na verdade. Então, assim, geralmente, quando ela vai para o neurologista, lá para a criança, ele passa o Gardenal, na verdade, né, fenobarbital, acho que é, o princípio ativo, não lembro. Mas daí os pais chegam lá, mas eu não vou dar isso pro meu filho, né? Mas na verdade ele é para convulsão, né? Então a criança não vai ter convulsão, que é para isso que ela precisa nesse momento, né? Ah, não, eu sempre ouvi, eu acho que também você deve ter ouvido, Gardenal é remédio para louco. Não, na verdade não é para louco. É um remédio para convulsão, um anticonvulsivante, na verdade, né? Então, as medicações controladas, elas são para problemas que existem, né? O que eu sou completamente contrário a sem diagnóstico adequado, né? Porque eu acho que eu tenho, é perigosíssimo, né? É bem isso, né? Cuidar com esse autodiagnóstico Sim. também, né? Você acaba vendo. Eu não sei como é que tá agora, né? Porque agora eu não tenho muito contato mais com jovens, assim, mais adolescentes. Mas quando a gente fazia um trabalho com adolescentes, eu via muito isso. É meio que modinha ter depressão. Tipo assim, não sei. Eles começam a inventar, nem inventar, mas eles começam a achar que eles estão com depressão, começa a virar uma coisa. E é bem perigoso isso também, né, Gilson? Assim, tipo. É que, na verdade, a questão da adolescência, de crise da adolescência, na verdade, né? Ela tem tem altos e baixos, na verdade. Sempre teve, na verdade, Total, né? É aí que tá o perigo, assim, talvez de. É só que a banalização, como eu falei, banalização de alguns termos, né? É uma outra questão, assim, que é muito, que eu vejo muito hoje, tem um transtorno que é caracterizado por essa questão, mas eu vejo muitos adolescentes fazendo, né, automutilação, Sim, né? isso que eu falo. E daí não tem a ver com o transtorno, né? Tem a ver com outra questão, uma questão cultural, na verdade, né? Então, assim, Acho que reproduzem sim, exatamente, né? algumas coisas que eles veem, né? Então é bem, Isso. bem delicado, né? Vocês que têm filhos adolescentes, cuidar pra não. Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? É que na verdade é assim, Lorena. Na Tem que verdade, cuidar, porque pode realmente estar com depressão, né? sim. E na verdade, assim, ó, uma tendência natural na adolescência é os filhos se afastarem um pouco dos pais. Isso é uma tendência natural. Sim. Então os pais já não entendem mais nada, rebelde. né? Os filhos entendem mais do que os pais, as coisas, né? E tudo mais. Mas é importante os pais prestarem muita atenção nos filhos, né? Braço, marca no braço, né? Mudança de comportamento, né? Porque também uma outra coisa que para alguns pais se tornou normal até o uso de drogas. Algumas drogas os pais é normal. Mas o meu filho só fuma maconha. Como assim? Né? Sério Então, que virou isso para algumas pessoas, né, aceitam, na verdade. E daí os pais não são obrigados a aceitar, né? A casa tem que ter regras, na verdade, né? Tem que ter regras. Eu acho que tá ficando muito. E por mais que você seja amigo do teu filho, né? Mas você é pai e mãe, é responsável, né? Então quem que vai ter que cobrar é você, né? Na verdade, assim. Porque senão quem que vai cobrar? Porque senão não vai ter parâmetro, né? Não vai ter parâmetro. Então, se você pegar uma criança de 10 anos, ou um adolescente de 14, 15, e deixar para ele montar as próprias rotinas dele, ele não vai priorizar estudo, sono, talvez fique no celular a maior parte do tempo, não durma, Provavelmente. né? Então, assim, é importante as rotinas, claro que é. Quem que vai definir isso? Os pais, né? Geralmente é os pais responsáveis, né? Não só os pais, né? Sim. Os responsáveis tem que dizer, é hora para isso. Não, agora é hora de dormir, né? É hora de brincar, enfim. Tem adolescente que fica, né? Vira a madrugada inteira acordado, né? Não, como eu falei, se você deixar, né? Para eles organizarem as rotinas, eles não têm condição. Não tem né? limite mesmo, E não é né? por problema deles, na verdade, né? É porque não tem condição e não tem noção, sim. né? A própria criança mesmo, né? Sim, total. Vamos ver aqui, a Márcia Egler tá perguntando se o Dr. Gilson atende Mafra. Eu atendo em Rio Negro, na verdade. Eu tenho um consultório lá. Eu tenho no meu perfil do Instagram, tenho acesso ao WhatsApp pelo direct mesmo, Gilson A. Arruda. É Psichologio, com Y, né? Nossa, que difícil. É Psichologio, mas coloca Gilson A. Arruda. Daí já acha, né? Já acha. Então, viu, Márcia? É o meu pessoal, na verdade, né? Mas você já vai ver lá uma fotinha minha com a minha filha do perfil lá. E daí tem um link pro WhatsApp também, daí a gente pode estar agendando, tá? Beleza. O João Lisboa mandando boa noite, João. Beleza. Boa noite, Jair Ferreira. A Luciane de Lima Ribas também está mandando boa noite, Luciane. Thalia Oliveira Ribas também está aí, boa noite. Legal.
A Rosa Gadonski. Oi, Rosa, quanto tempo? O Clenilson Souza falou: manda um alô pra família Souza. Tamo com saudade da cidade de Campo do Tenente. Olha só. Uhum. Quem conhece Campo do Tenente sempre tem saudade. O Kiko Gaiteiro, ó, esse também é outro que com certeza tem saudade daqui, né, Kiko? Boa noite pro Kiko, também pra Juliana Evaristo. A Silvana Arruda, não sei quem é. Eu sempre falo assim. Ela falou que poderia falar sobre o luto. Silvana, você volta depois no começo da live, não, na metade ali. A gente Sim. falou bastante sobre o luto, né? Sim, sim. Mas ela falou: é um momento delicado, só quem vive sabe. Sua família fica muito orgulhosa pelo profissional e pessoa que você é. Obrigado. Maria José Arruda Fux, boa noite, Minha irmã Gilson. também. É sua irmã? Aham. Quantos irmãos você tem? Tem a Silvana, na verdade, a Maria José, o Gardo, Eu né? não lembro da Maria José. É mais velho. Ela mora aqui? Mora em Rio Negro. Vamos falar sobre família hoje. Então Não, ele por parte do meu pai tinha mais 6 irmãos, na verdade, né? Mais 6, por parte do meu pai. Mas só que daí da parte de pai e mãe somos mais 4, na verdade, sabe? Será que o Gardo tá nos vendo? Eu acho que tá trabalhando, quer dizer, acho que tá trabalhando, né? Ô, Gardo, manda um X pra nós. Cleide Oliveira, boa noite, Cleide. A Eliade Mendes falou: importante sanar as dúvidas em relação à Covid. Também já falamos um pouco sobre Sim. isso, né? A enfermeira Sirlene também está por aí. Boa noite. Minha colega. Sônia Martandal. Boa noite, Sônia. Sueli Vaneski também está mandando boa noite. Deus abençoe, Gilson. Deus abençoe também. Obrigado, minha madrinha. Sueli. Beijo, padrinha. Seus parentes estão aparecendo aqui, então, sim, sim. A Camila Ruda Bordi também falou boa noite da Camila e Laura. Ah, legal. Olha, uma pergunta interessante aqui. Vamos ver se dá tempo. Dá tempo. Por isso que eu falei, né? Tem muita coisa pra falar, mas nós vamos fazer. Não, nós vamos bolar uma tranquilo. série de. Pode ser, sim. A minha cunhada tá falando aqui, né, sobre a questão da opção sexual. Isso também é um assunto bem delicado, né, Gilson? Mas ela tá falando assim, você acha que isso leva muitos adolescentes a ficar confusos e a ter que procurar fazer terapias e tomar remédios? Como assim? Que sentido? Não. Eu acho que ela quer dizer assim, se a pessoa... Meu Deus. Ai, meu Deus, telefone. Quem tem filho adolescente, de repente, acaba se descobrindo ou gay, ou... Do filho, no caso? Um filho, né? Bom. Aí a pessoa fica confusa. Na verdade, em relação à orientação sexual, na verdade, né? A gente não... realmente existem, né, diferenças, né, de orientação sexual. O que vai... Eu não entendi muito bem a poderia pergunta. ajudar, de repente, porque ela falou assim que fica... Isso acaba deixando o adolescente ficar confuso, que eles ficam, né? Confusos, ficam tomando remédios. Acho que não precisa tomar remédio, né, pra esse caso. Não, na verdade, assim, a questão da aceitação, né, dos pais. Aceitar a opção sexual do filho, importantíssima, né? Uma outra questão, né, é essa identificação com a identidade sexual. Né? Geralmente ela vai aparecer na adolescência, né? Esse conflito maior vai aparecer na adolescência, mas ela já vai perceber traços desde a infância já, né? A respeito de orientação sexual, de preferências, do jeito, enfim, na verdade, né? Percebe que é diferente, a maneira é diferente, na verdade, né? Desde criança então, já, né? Sim, você percebe a diferença. Uma outra questão, né? Hoje em dia a gente tem, né? Vários termos, né? Tem homossexual, tem bi, enfim. Vários, né? Vários mesmo. Tem até agora os mais novos, né? Pan, né? São a favor do amor, enfim. Tem uns outros lá que eu não lembro. Então, trans, enfim. Né? Tem várias nomenclaturas. Mas eu acho que aceitação, é o acolhimento, né? Primeira coisa é o acolhimento, né? Da família aceitar, né? Daí, aceitando, a gente vai poder ver o que vai fazer, né? Sim. Porque também relação ao preconceito vai de acordo com a família, né? E muitas vezes as próprias pessoas, né? Por causa do gênero, elas acabam tendo preconceito com o gênero delas, mesmas, né? Então, esse assunto é bem delicado mesmo. Sim, não, isso é bem polêmico, né? Esse dava só uma live só disso, na verdade, né? Com certeza. Mas com certeza é importante o acolhimento mesmo. Sim. Porque senão a sociedade, ela já... Como é que fala? Já julga, né? Imagina a família, daí também não, né? É complicado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. A Rosa Gadowski falou parabéns, muito útil esses esclarecimentos. Quem que ligou será para nós?
Não é pra mim? Ah, então tá bom. Magoei, então. Deixa eu ver aqui. Ah, a Maria tá falando assim, o que levou o Gilson a estudar para psicólogo? Qual foi o momento da vida dele que fez ele seguir essa carreira? Olha só, essa pergunta nem eu pensei, hein, Maria? Na verdade, nem. Não, na verdade, na época Faz quantos anos já, né? Na verdade, eu formei em 2004. Faz tempinho. Só essa carinha de mocinho. Mas faz tempinho já, na verdade. Formei no final de 2004, né? Então já fazem 16 anos, né, que eu tô atuando já na área. Na verdade, essa questão é bem delicada, porque com 16, 17 anos, eu acho que a gente não está preparado para definir, né, o que a gente vai fazer para a nossa vida, né? Mas você gostou? Não, na verdade, assim... Você se arrepende, não, né? Não, na verdade, assim, ó, é que dentro da psicologia eu posso atuar em várias áreas, né? Sim. E na época que eu cursei psicologia, era por opção não, era por o que tinha para fazer, né? Também nas opções que eu tinha para fazer e aquilo que eu mais identificava. Eu achava que era uma área interessante, assim. Uhum. Não sabia que iria para a área clínica, até agora estou começando uma especialização em gestão de pessoas, que é uma outra área, na verdade, para dar uma ampliada. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? Eu acho importante até falar um pouco disso antes de acabar, só para a galera entender também um pouco, porque quando a gente fala em terapia, quando fala em psicólogo, às vezes acha que é só aquilo, né? Mas não, tem vários, né? Que nem você falou, você é da cognitivo comportamental. Isso. Mas tem várias outras linhas, né? Linhas de clínica, sim. De pensamento, de teoria. Na verdade, algumas vão interpretar situações da vida da pessoa, né? Vou falar mais específica da minha, puxando um pouco para o meu lado, né? Também já fazendo um merchan aqui, na verdade. O que quer dizer terapia cognitivo-comportamental? Basicamente, ela vai trabalhar a relação de três coisas. Por exemplo, uma situação, né? A compreensão que eu tenho daquilo, a emoção que eu tenho quando acontece aquilo e o que eu faço, né? Qual é o comportamento que eu tenho. Então, nesse sentido, assim, quando tem acontecimento, na parte cognitiva, o que a terapia trabalha? É aquilo que eu compreendo do meu problema. Ah, aconteceu isso, para mim é o fim. Não, você vai ressignificar. Ajuda a pessoa a compreender de uma outra forma. E algumas situações a gente vai intervir no comportamento, né? Então, estratégias comportamentais. Né? Então, as duas juntas, elas vão ter uma efetividade. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem resultado, assim, bem mensurável, assim. E para alguns transtornos, é claro, alguns transtornos psiquiátricos é mais demorado. Mas, digamos, para casos de depressão, ansiedade, não é aquele negócio, não, vamos ver se vai dar certo. Se a pessoa quiser, vai dar certo. Né? Aí, eu vi só. Então, é bem interessante. E tem outras, como é que é, teorias, né, que já demora mais tempo, né, que vai analisar lá o passado da pessoa, né. Quer dizer, inevitavelmente a gente vai acabar voltando, né, para algumas questões, não né? tanto, né, que a psicanálise eu sei que vai bem É que a diferença da psicanálise é que ela é interpretativa, né? Então, assim, o que quer dizer que é interpretativa? Aconteceu o episódio, vai interpretar, não, então foi por isso, isso e aquilo. Na cognitiva, não. Eu não vou dizer para ele o que aconteceu. A gente vai descobrir qual que é a percepção que ele tem para, de repente, ele conseguir significar de uma outra forma. Sabe? É fascinante. Eu amo psicologia por causa disso, porque é incrível, né? Sim, legal. Uma coisa assim que eu sou suspeito também de falar, né? É fascinante mesmo. Mas... Dá pra falar? Não, mas em relação também à psicoterapia, né? Eu também faço... E, claro, recomendo para todo mundo, né? Mas que, na verdade, não tem contraindicação nenhuma. Faz muito bem a gente se conhecer, faz muito bem a gente conhecer os nossos medos, né? Saber, enfim. Essa que é a chave, né? O autoconhecimento, né? Sim. Acho que todo mundo, não sei se todo mundo, né? Mas 99% deveria fazer, por que eu faço isso? Por que eu como demais? Por que eu bebo demais? Talvez, por que eu tô querendo mascarar com isso? Né? Todo excesso também vai apresentar uma falta, né? Vai esconder uma falta, né? Então, assim, perceber o que eu tô tentando, né? O que eu tô querendo com isso, né? Na verdade. E é muito louco, assim. Perceber, né? Tem terapia, às vezes você tá lá e daí quando cai, você fala assim, nossa, que babaca que eu fui, né? Como é que eu fiz isso, né? E tal. Dá uns insights assim que então, você fica, gente do céu. E a terapia proporciona isso, na verdade, né? É muito bom. Porque a gente não consegue sozinho, não tem como a gente perceber isso, né? E é muito diferente, é isso que eu queria falar e já estava esquecendo, olha só. É muito diferente você conversar com um psicólogo dentro ali da terapia, né, Gilson, do que você conversar com um amigo. Eu acho que a gente tem que diferenciar bem na verdade, assim, ó,
Na verdade, o psicólogo não é um amigo pago, não. Né? Às vezes eu não vou... E não adianta querer fazer um amigo do psicólogo, porque não é. Não, é que na verdade, assim, ó, a questão do problema do amigo é que a gente sempre se preocupa em falar do julgamento que a pessoa vai ter, né? Às vezes alguém que me conhece tem dificuldade, até fala, ó, eu não tenho nenhum problema. Mas o problema é assim, não, mas eu não vou falar isso pro Gilson, que ele vai pensar de mim, né? Por exemplo. Então eu não vou falar para ele. Tem coisas que a gente não fala pro melhor amigo, tem coisas que a gente não fala pro pai, tem gente que não fala pro marido, tem coisas que a gente não fala, que são coisas nossas, na verdade, né? Sim. E porque, na verdade, na terapia não tem julgamento, mas também, às vezes, a gente não ouve o que a gente gostaria de ouvir, né? A gente ouve as verdades duras e cruas. A gente percebe, né? Que o interessante da psicologia não é o psicólogo perceber, né? Que isso todo mundo faz, né? Todo mundo fala assim, não, você tem que fazer isso, aquilo, como a gente falava no início, né? Sim. Mas é eu perceber, né, o que eu tô fazendo, e daí sim. Eu decidi se eu quero mudar ou não também, né? Sim. Ninguém é obrigado, né? Você mesmo se analisar ali, né? Sim. Tem uma mudança de vida. Galera, acho que não temos mais perguntas e já estamos, então, com 2 minutinhos. Você quer fazer uma consideração final aqui pra gente? Bom, na verdade, eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu gostei bastante, Lorena. Né, se for o caso, numa próxima oportunidade, de repente, se precisar, eu fico à disposição também. Né? Eu atendo, como eu falei, atendo aqui em Campo Tenente pela prefeitura, né? Atendo particular, atendo em Rio Negro também, Rio Negro e Mafra, né? Atendo particular. Eu tenho os contatos lá, mais fácil é pelo meu Instagram, né? Daí tem contato lá, tem WhatsApp, tem tudo. O Face você não tem, né? Não tenho Face. Então... É muita coisa. e a minha conta é pessoal, né? Ainda não é profissional. Tem que fazer uma profissional. Tem que fazer, mas é mais uma coisa. Né? E na verdade eu não tenho nem notificações, entro uma vez por dia, 2 por dia no Instagram, porque senão é muita coisa, né? Igual o grupo de WhatsApp, acabo silenciando, porque senão fica muito em função. Eu também, os grupos, meu Deus. Né? Então é bem... Gente, os cachorros estão meio loucos ali, mas pode falar. Então, assim, né? Agradeço, né, a participação de todos, espero que tenha sido legal, acredito que tenha sido, né? Eu gostei também. Espero que tenha sido legal, como foi pra mim foi bem legal. Né? Eu gostei também. Uhum. E deixar mais um recadinho aqui que a Maria de Assis, né, falou aqui, achei bem legal. Ela falou assim, sabe, Lorena, a partir do momento que a gente começa a ter contato com o psicólogo, a vida da gente muda muito. Eu falo isso por experiência própria, porque o meu filho Christian Henrique está tendo sessões com o Gilson e eu senti muita mudança em minha vida. Olha só, mais um relato aí dele. Que bom. Na verdade, isso para mim é muito gratificante, sabe? Imagina, isso pra mim não tem dinheiro que pague. Muito obrigado mesmo. A Rosa Gadonsco, não sei se eu já li esse comentário da Rosa, parabéns, muito útil esses esclarecimentos. E a Marisa de Lima também, boa noite aí pra Marisa. Eu acho que eu não pulei ninguém, né? Se eu pulei, desculpa. E se você assistir depois a live e mandar oi aí, não brigue comigo depois. Porque tem gente que vai assistir depois e manda oi e fala, acho que eu não mandei. Mas, galera, muito obrigada. Obrigada, Gilson, por ter aceitado o meu convite, Imagina. Né? É um assunto que eu gosto bastante de falar e de esclarecer para as pessoas, que eu sei que tem muitos preconceito, muitas dúvidas acerca disso e muito, assim, tabu, né? Inclusive, a gente nem falou aqui sobre o suicídio, né? Mas é uma coisa também, assim, que é um tabu muito grande, que não se pode tocar, assumir. E pelo contrário, né, Gilson? A gente tem que falar, a gente tem que colocar esses assuntos na mesa. Mas muito obrigada mesmo por você ter vindo. Galera que acompanhou a live também, agradeço de coração, né, por vocês estarem aí de volta aqui comigo, nos apoiando aí, como sempre. Pessoal que está nos ouvindo pela rádio 87.5, muitíssimo obrigada também pela companhia. Vou deixar aqui umas músicas para vocês. E uma boa noite, então, bom descanso para todo mundo. Até mais! Are you gonna help her now?